ela é Michele, e lá do outro lado nós temos a Mariana e a Leandra. Neste trabalho nós vamos falar sobre dois livros famosos, o Guarani e o Ivanhoé, e também iremos falar sobre suas características. O bravo e respeitado rei Ricardo da Inglaterra é feito prisioneiro enquanto estava nas ruas cruzadas. Na sua ausência, os nobres fizeram seus vizinhos, que eram mais baixos, de arrebentados. Tá certo? Com a tolerância do príncipe João, que era irmão do rei Ricardo e que queria se apossar do trono. O nobre saxão Cédric, pai de Ivanhoé, é um ferrenho defensor da herança dos direitos saxãos. Ele expulsou seu filho por se apaixonar por Rowena e o Cédric queria casá-la com Altenstein, formando assim uma aliança de saxões, já que os dois eram nobres. Ivanhoé parte para lutar com o rei Ricardo no estrangeiro e muito mais tarde volta como vencedor de um torneio de cavalaria. O Testa de Boi morre e o Debray é aprisionado, pois Gilbert foge com a Rebecca. E durante uma briga por causa de Rebecca, o Athelstane é morto. O Bois Gilbert ele é um membro da ordem religiosa dos Templários e ele leva a Rebecca para o seu quartel. Só que o grão-mestre volta inesperadamente e fica furioso com a atitude do Templário. Ele acusa a Rebecca de feitiçaria e a condena à morte na fogueira. Aí tem todo o julgamento e a Rebecca pede um defensor, que ela vai chamar o Ivanhoé, que está no enterro do Altenstein, que na verdade nunca foi morto. Ele foi quase enterrado vivo pelos padres porque queriam o seu dinheiro. O rei Ricardo reconcilia Ivanhoé e Cédric, e pouco depois Cédric concorda com o casamento de Ivanhoé e Rowena. Pouco depois disso, Ivanhoé parte para salvar Rebecca. No quartel dos Templários, o Ivanhoé luta com o Bois Gilbert, que morre não por causa da luta, mas por causa das suas próprias emoções. A Rebecca expressa sua gratidão por Ivanhoé e parte para seu pai para Granada. Ivanhoé vive uma vida feliz com sua esposa e continua a serviço do rei. Ricardo prende muitos dos homens do príncipe João e manda executar alguns dos mais malvados. Ele não faz nada com o seu irmão, o príncipe João, que eventualmente chega ao poder quando o rei Ricardo morre em combate. Agora eu vou falar do enredo de Guarani. Dom Antônio de Maris era um fidalgo português que resolveu passar o resto da sua vida longe das civilizações, na Serra dos Órgãos do Rio de Janeiro. Ele morava com a sua filha Cecília, que também era conhecida como Ceci, que era a mocinha da história, a sua esposa, que era um pouco egocêntrica, a sua sobrinha Isabel, que na verdade era sua filha bastarda, seu filho Dom Diogo e além de vários empregados que trabalhavam em suas terras. Peri era de uma tribo chamada Goitacá e ele era tido como o principal guerreiro de lá, pois ele era um índio muito corajoso, ágil e valente. E devido às suas habilidades, ele devia assumir o cargo de pajé, mas ele preferiu abandonar sua tribo para satisfazer os caprichos de Ceci, por quem ele era apaixonado. Havia outra tribo, a dos Amorés, no qual uma das suas ilhas havia sido morta pelo Dom Diogo por acidente, e por esse motivo a tribo tenta várias vezes matar Cecília, como sinal de vingança, mas em todas as vezes o Peri a salva, mas a tribo não desiste e tenta a vingança até o final. Entre os homens que trabalhavam para o Dom Antônio de Maris, havia um homem chamado Álvaro, que também era apaixonado por Cecília e pretendia se casar com ela. Ela também se mostrava apaixonada por ele, mas não aceitou um presente que ele lhe deu, que deixou dúvidas do seu sentimento por ele. Isabel também o amava e fazia de tudo para separar os dois. Nesse meio tempo surgiu um homem chamado Loredano, que procurava emprego com o Dom Antônio de Maris, e quando conseguiu se juntou a mais dois homens e eles tramaram um plano maldoso contra o Dom Antônio de Maris. Na realidade, Loredano havia sido padre, mas ele tinha matado um homem e roubado um mapa de tesouro que ficava nas terras do Dom Antônio de Maris. Loredano pretendia ficar apenas com o tesouro, mas após conhecer Cecília, ele decidiu raptá-la e tê-la para si.
O pai de Cecília prometeu a mão de Cecília a Álvaro, que inicialmente se apaixonou por ela, mas depois de um tempo ele começou a gostar de sua prima Isabel, que é a prima de Cecília. Ele infelizmente morreu em combate contra os aimorés e quando ele renasceu por um curto período, Isabel percebeu que não queria sofrer pela perda dele, então ela acabou se matando com uma fumaça tóxica, ou venenosa. Dom Antônio de Maria já havia descoberto o plano de Loredano e iria expulsá-lo, mas no mesmo momento a tribo dos aimorés acabou invadindo suas terras e ele percebeu que não conseguiria ganhar essa batalha, então ele lembrou que tinha um porão cheio de pólvora e incendiou a casa, matando tanto os índios quanto os brancos. Mas antes disso, ele adormeceu sua filha e pediu para Peri que levasse ela para longe, levasse para o Rio de Janeiro, onde havia parte de sua família lá. Mas antes deles partirem, o índio Peri, ele pediu para ser transformado em cristão, para que tanto Dom Antônio de Maris quanto Cecília pudessem confiar neles. Quando Cecília despertou, ela soube o que aconteceu com a família dela e acabou sofrendo, mas o Peri contou para ela que iria levar até o Rio de Janeiro e lá ia se separar dela, mas ela acabou querendo ficar com ele e não se separar dele porque ele era como o guarda dela. No momento que eles estavam fugindo pelos rios, veio uma onda forte e eles sabiam que ia morrer, mas Peri teve uma brilhante ideia de arrancar uma árvore pelo tronco e boiarem até as margens. E a história acaba assim com o amor desentendido. Acontecimentos na história de Banhoé. Feudalismo. O feudalismo foi um modo de organização social, política e cultural que foi baseado num regime de servidão, onde o trabalhador rural era o servo do senhor feudal. E o feudalismo predominou na Europa durante toda a Idade Média. Teocentrismo é um meio do mundo crer que Deus é a principal base de toda a realidade. Poder da Igreja. A Igreja Católica garantia não só a unidade religiosa, mas também a política e a cultural. Com o controle da fé, ela ditava todos os aspectos da vida dos seres humanos do mundo medieval. As justas, também chamadas de torneios medievais, são competições de cavalarias que ocorreram principalmente na Idade Média e no Renascimento. A justa é jogada por 2 cavaleiros que usavam armaduras e montados em cavalos. Há certas regras como não brigar fora das filas, não machucar de ponta ao adversário, não lutar vários cavaleiros contra um, não machucar o cavalo do rival, desferir golpes apenas no rosto e no peito do adversário e não machucar o cavaleiro que levantar a viseira. Invasão de inimigos na formação da Inglaterra. Entre os anos de 43 e 410, ocorreu a ocupação romana. No século X, a região foi fortemente atacada pelos vikings, porém existiu e se fortaleceu. Cruzadas. Chama-se cruzada qualquer um dos movimentos militares de caráter parcialmente cristão que partiram da Europa Ocidental e cujo objetivo era colocar a Terra Santa e a cidade de Jerusalém sob o domínio dos cristãos. Resgate de novelas da cavalaria. A história acaba relembrando algumas características das novelas de cavalaria, como grandes aventuras, atos de coragem e aventuras com várias possibilidades de continuação e aprovação da honra, a lealdade e a coragem do cavaleiro. O Guarani, indianismo. Na literatura brasileira, o indianismo é quando o índio é retratado como um valente nobre, livre das corrupções sociais e dos vícios da civilização branca. E ele surge como digno representante da nação brasileira, símbolo da nossa liberdade. Relação entre os personagens. A relação de Dom Antônio de Maris com aventureiros que abrigam sua casa é que eles mantêm código cavalariesco semelhante à sucessânia e a vassalagem medievais, comportando-se como ilustres portugueses. Os aventureiros mantêm os moradores em segurança e concedem benefícios ao senhor feudal. A relação de Peri com Cecília utilizava a vassalagem amorosa, sendo Peri um subordinado de Cecília e Cecília sendo uma mulher inatingível. E também uma coisa de amor ao usar o nome Cecília. No livro mostra a família rezando, o que demonstra o envolvimento da religião na história. No livro pode-se perceber que a família é devotada ao cristianismo. A família do Dom Antônio estava sendo ameaçada, principalmente a Ceci, pelo fato de Dom Antônio ter matado a filha de um dos índios aimorés. E para se vingar, pretendiam matar
Cecília, com base na antiga lei, olho por olho, dente por dente. Em Vanoel, o protagonista busca um amor inatingível, mas que no fim acaba conseguindo conquistar a moça, igual em Guarani. Os dois livros têm lutas medievais, mas em Guarani, Peri, o protagonista, luta como se fosse um cavaleiro medieval, mas de forma mais selvagem. Peri tem as atitudes de um cavaleiro medieval, apesar de ser um índio. Os arredores do enredo de Guarani se parecem bastante com os arredores medievais. A casa do Dom Antônio retrata bastante um castelo medieval, só que menor. Esse gênero literário deu-se início aqui no Brasil para mostrar a realidade daquela época. O romantismo foi muito influenciado pelo feudalismo, e por isso em Vanhoé e Guarani podemos ver isso de forma mais clara. O Guarani foi o livro que deu início ao romantismo brasileiro, e Vanhoé, apesar de não ter sido escrito na época do romantismo inglês, também é considerado um livro do romantismo.